Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso programa O Ponto de Vista, que é uma realização da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O tema desse nosso encontro de hoje é abordar uma das leis mais importantes que o Parlamento Estadual acaba por enfrentar, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. E eu hoje estou aqui acompanhado do Pedro Nakashima, que é consultor aqui na casa, é economista, é mestre pela PUC do Rio de Janeiro. E nós vamos trocar uma ideia sobre essa importante lei que está em tramitação atualmente na Assembleia Legislativa e que terá de ser votada impreterivelmente, como diz o regimento, até o próximo dia 17 de julho. Pedro, eu queria que você explicasse para os nossos espectadores qual que é a função da LDO, qual é a razão de ser, qual o propósito da elaboração da LDO? Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar participando do programa. A LDO foi uma inovação da Constituição de 1988. Antes da Constituição de 88, a única lei orçamentária que existia era a Lei Orçamentária Anual, e a partir da Constituição de 88 a gente passou a ter três principais leis orçamentárias, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. E a função básica da LDO é fazer o elo entre o PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Eu penso que a melhor forma da gente definir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou uma lei orçamentária em geral, é a gente descrevendo quais são as funções que ela desempenha, assim como descrito na Constituição Federal. E quais são essas funções? No caso da LDO, a Constituição Federal e a Constituição do Estado repete esse comando. Ela tem que tratar basicamente de 4 temas, né? Primeiro tema, despesas de capital, né? Ela tem que dispor, ela tem que conter metas e objetivos de despesa de capital, que são os investimentos, por exemplo, uma obra pública, a construção de uma escola, a construção de uma estrada. Esse é o primeiro tema, né? O segundo tema é a Lei Orçamentária Anual. A LDO ela tem que orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, no sentido, por exemplo, o que tem que conter, né? Vamos supor que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja no texto original ou seja via emenda parlamentar de orçamento, ela contém um comando mais ou menos o seguinte: a Lei Orçamentária Anual de 2020 deverá conter uma dotação para um programa social específico. Então, nesse caso, a Lei Orçamentária Anual para 2020 tem que ter essa dotação, né? Em terceiro lugar, qual que é o terceiro tema que a LDO tem que tratar? Ela tem que dispor sobre alterações na legislação tributária. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não vai alterar a legislação tributária em si, mas ela vai restringir o campo de atuação no que se refere a futuras alterações na legislação tributária. Por exemplo, imagine que na LDO 2020, né, que é elaborado em 2019, contém um dispositivo mais ou menos o seguinte: será vedada a concessão de incentivos fiscais a contribuintes do ICMS que poluam demais o meio ambiente. Então, nesse caso, não vai poder ter nenhuma lei no ano de 2020 que autorize a concessão de incentivos fiscais para contribuintes que poluam demais o meio ambiente. Me permite, então, que interessante, né? Porque você está dizendo que a LDO ela é um plano de voo. Então, ela anuncia aquilo que vai depois constar do orçamento no final do ano e ser executado no ano seguinte. E ela traz uma diretriz que pode depois ser executada ou não, mas ela traz travas, então. Ela traz algumas proibições, como esse exemplo que você nos informa, de se proibir a formação de uma lei que contempla um determinado segmento que, por opção, não se queria contemplar.
Exatamente, esse é um ponto importante, né? É a questão se ela vincula ou não vincula os temas nelas tratados, né? Nesse caso específico, né, da alteração na legislação tributária, não quer dizer que não venha uma disposição específica na LDO sobre a alteração na legislação tributária, que essa alteração não pode acontecer no futuro. Mas, por exemplo, se houver alguma restrição na LDO, aí sim ela vai vincular. Entendi. Bom, e quem que elabora a LDO? De onde ela parte? Explica pra gente aí como funciona isso. A LDO por ser uma lei orçamentária, né, ela é de iniciativa privativa do chefe do executivo. No caso do Estado, é uma lei de iniciativa privativa do governador do Estado, no sentido de que essa iniciativa não pode ser delegada, ela tem que ser exercida, né? E além de ser uma iniciativa privativa, ela é uma iniciativa vinculada, no sentido de que ela não pode deixar de ser exercida e ela tem que ser exercida nos termos e nos prazos estabelecidos pela Constituição Federal e principalmente pela Constituição do Estado. Então, essa LDO, então, ela vai fazer parte de um conjunto, como você disse, de 3 leis. O Plano Plurianual, LDO e Lei Orçamentária. Ela está no meio, ela liga o Plano Plurianual, que é algo mais aberto ainda e de uma previsão com maior antecedência, depois a LDO trata do ano e ao final vem o orçamento. Então, a LDO é um prenúncio do orçamento, é isso? Isso, ela vai orientar a elaboração do orçamento para 2020 no caso atual, né? Por exemplo, no segundo semestre, todos os poderes, né, mais Ministério Público e Defensoria Pública, elaborarão suas propostas parciais nessas propostas parciais deverão ser observados os limites constantes na LDO. Então, não pode, por exemplo, ou a Assembleia Legislativa, ou o Ministério Público, ou o Judiciário, elaborarem no segundo semestre propostas parciais que extrapolem, eventualmente, os limites constantes na LDO. Então, a LDO, em relação a isso, ela vai trazer travas. Ela traz o limite máximo que pode ser empregado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, e assim por diante. E aí depois, no segundo semestre, quando há a minúcia da elaboração da Lei Orçamentária, a LOA, anual, que é apresentada no final do ano. Então, e onde que entra a atividade parlamentar? Você nos explicou aí que tudo tem de começar pelo governador, no caso do Estado de Mato Grosso do Sul, né? Não estamos falando de União, tem de começar pelo governador. O governador não tem a faculdade de não elaborar, ele é obrigado a fazê-lo. Eu o fiz nesse ano, como nos anos anteriores, e aí isso é apresentado aqui na Assembleia. E aí qual que é a dinâmica? O que acontece depois que o projeto ele é lido em plenário? A LDO 2020, o projeto da LDO 2020 é elaborado em 2019, e até 45 dias antes do término do primeiro período da sessão legislativa, que é 17 de julho, contando 45 dias para trás, a partir de 17 de julho, a gente tem mais ou menos uma data de 2 de junho. Então, até 2 de junho, mais ou menos, o Executivo envia esse projeto de LDO para a Assembleia Legislativa, e na Assembleia Legislativa, esse projeto de LDO ele vai ser discutido pelos deputados, e é nesse momento que os deputados eles vão poder interferir, eles vão poder colaborar no projeto de LDO através de emendas parlamentares de orçamento. O regimento aqui da Casa fala de um período de 5 sessões para o oferecimento dessas emendas parlamentares, né? Essa seria uma primeira etapa, então. Apresentado o projeto pelo governador, ele é lido em plenário, ele fica aguardando o período de 5 sessões por oferecimento de emendas. Apresentadas emendas ou não, ele é distribuído para a CCJ, não é isso? E depois na CCJ há a designação de um relator. A esse relator cabe apreciar o projeto e as emendas. E depois disso?
E depois disso, após então a LDO, então as emendas de orçamento, elas são uma prerrogativa que o deputado ele tem de interferir, de colaborar no aperfeiçoamento na lei de diretrizes orçamentárias. Então, após o trâmite aqui na casa, ele vai para a sanção ou veto do governador, e após isso tem a promulgação, publicação, e essa lei ela começa a viger já a partir de agosto ela já está vigendo. Mas Pedro, não entendi, mas eu queria voltar um pouquinho ao início. Eu digo ali, apresentada na CCJ, vai ao plenário, depois vai para a Comissão de Finanças e Orçamento, né, que tem, de novo, um intervalo de 5 sessões para oferecimento de emendas. De novo, aí os deputados podem, como você bem colocou, influir então na formação da diretriz que depois, ao final do ano, resultará na elaboração do orçamento. Então, diferente de projetos de lei de maneira geral, né, que os deputados não podem propor textos legais ou até mesmo emendas a projetos de lei que importem em incremento de despesa a outro poder, mas exclusivamente ou excepcionalmente, acho que melhor dizendo, na LDO existe essa prerrogativa, né? Então é um espaço em que o parlamentar, seja naquela primeira etapa que antecede a CCJ, ou seja nessa segunda etapa que antecede a Comissão de Finanças e Orçamento, ele pode tratar dos destinos das receitas orçamentárias do Estado. Né? Sim, a Constituição ela é bem clara no sentido de vedar qualquer emenda parlamentar que cause aumento de despesa em projetos de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Só que a Constituição também traz algumas exceções e ela trata justamente de 2 leis orçamentárias que a gente tratou aqui. A primeira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e segundo, a Lei Orçamentária Anual. No caso da Lei Orçamentária Anual, ainda tem uma restrição adicional, que são, na verdade, são 2 restrições adicionais. A primeira é que deve haver uma dotação, né? Deve ter uma dotação específica. E segundo, é que essa eventual emenda parlamentar, ela indique alguma despesa para ser cancelada. Então, Pedro, eu te agradeço e agora agradeço também a atenção do nosso telespectador. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos já com o programa Ponto de Vista da Assembleia Legislativa. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bom, então estamos de volta aqui. Eu vou continuar a perguntar para o Pedro. Eu queria que ele estabelecesse, abordasse um pouquinho mais, estava bem interessante aquela passagem, onde você comentava da relação entre LDO e LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária, e também com o PPA. Então, faz um ping-pong aí dessas 3 disposições, onde uma influencia a outra, onde uma é sequencial à outra e onde uma pode ser prejudicial à outra. Nesse ecossistema de leis orçamentárias, nos termos da Constituição, existe uma teórica hierarquia entre PPA, que é a lei orçamentária mais acima de todas, LDO, que está abaixo, e Lei Orçamentária Anual, que está abaixo das outras 2. Então, a primeira relação entre essas 3 leis é no sentido de restrição. Explico melhor. Por exemplo, sempre que houver uma emenda parlamentar destinada a alterar a LDO ou a LOA, essa emenda parlamentar ela não pode ser aprovada se incompatível com a lei orçamentária acima. Especificamente, se houver uma emenda parlamentar para alterar a LDO, ela não pode ser aprovada se incompatível com o PPA, e se houver uma emenda parlamentar para alterar a LOA, ela não pode ser aprovada se incompatível com a LOA. Então, Pedro, a gente nota que, embora o parlamentar possa fazer uma emenda à LDO, e com isso influindo aí nos destinos das receitas do Estado, ele tem limitação no plano plurianual. Então, ele só pode emendar se essa emenda for compatível com a PPA. É isso, entendi bem.
Existe uma hierarquia teórica entre essas três leis orçamentárias. Em primeiro lugar, a gente tem o PPA, depois a LDO e, por último, a gente tem a LOA. Então, sempre que houver uma emenda parlamentar destinada a uma lei orçamentária que está abaixo do PPA, ou que seja a LOA, né, que está abaixo da LDO e do PPA, ela não deverá ser aprovada se incompatível com as leis orçamentárias que situam-se acima nessa escala de hierarquia. E uma outra relação que a gente pode citar entre LDO e PPA pode ser vista como à luz daquela primeira função da LDO trazida pela Constituição Federal, qual seja, que é dispor sobre despesas de capital. A Constituição Federal e a Estadual também falam que o PPA também tem que tratar das despesas de capital. Então, sobre esse aspecto, a gente pode ver a LDO como se fosse uma janela. E a gente pode enxergar a LDO também como um recorte, uma janela do PPA, no qual, dentre aquele conjunto de despesas de capital presentes no PPA, elege-se prioridades e a LDO ela vai escolher essas prioridades e tentar fazer um meio de campo, tentar intermediar, tentar concretizar esses investimentos, essas despesas de capital, lá na lei orçamentária anual. Pedro, a propósito da LDO, a gente percebe que é uma preocupação recorrente nos estados, de maneira geral, despesas com pessoal. Como que esse tema é tratado na LDO? A Constituição Federal e a Estadual também fala que sempre que houver criação de cargos, empregos ou funções públicas, aumento de remuneração, admissão de pessoal a qualquer título ou alteração na estrutura de carreira, em primeiro lugar, o que tem que acontecer é uma autorização específica na LDO. A única exceção presente, a única exceção que a Constituição Federal e Estadual traz é o caso das estatais, né? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, por exemplo, a Sanesul, quando ela quiser fazer uma contratação, não precisa ter uma autorização específica na LDO. Mas tirando empresa pública, sociedade de economia mista, sempre que houver criação de cargo, emprego ou função pública, admissão de pessoal a qualquer título, aumento de remuneração ou alteração na estrutura de carreira, você tem que ter, em primeiro lugar, uma autorização específica na LDO e, depois desse primeiro momento, você tem que ter uma dotação na lei orçamentária anual. E queria que você explicasse também uma outra relação aí. Qual que é a relação entre LDO e Lei de Responsabilidade Fiscal? Como que é essa interação? A preocupação da LDO, anteriormente ao surgimento, à aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, era basicamente com planejamento orçamentário. Então, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO ela passou a preocupar-se também com o equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, o equilíbrio fiscal. Então, nesse sentido, por exemplo, no artigo 9º da LRF, existe um comando expresso, né, que trata da limitação de empenho. Então, pode acontecer que a receita do Estado, por exemplo, a receita realizada em determinado momento do ano, ela seja diferente daquela receita prevista, projetada. Então, nesse caso, nos termos do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando isso ocorre, ou seja, a receita realizada é menor do que a projetada, deve haver uma limitação de empenho, né, que é o tal do contingenciamento, feito pelos três poderes, mais Ministério Público e Defensoria Pública. E quais são as formas, né, quais são os critérios que tem que ocorrer essa limitação de empenho? Esse é um ponto que a LRF trata, né? A LRF fala que os critérios e formas de limitação de empenho devem estar contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, Pedro, então chegando nessa última parte do nosso programa, quais são suas considerações finais? O que você acha mais ainda relevante de você destacar aqui nesse nosso programa sobre a LDO? E para finalizar, só destacar um ponto importante, né, dando um olhar um pouco mais econômico para a LDO,
A LDO ela veio concretizar um resultado importante da literatura econômica, tanto teórica quanto empírica, que é relacionado à importância da previsibilidade do comportamento do setor público, principalmente relacionado ao orçamento, no desempenho da economia como um todo, né? Especificamente, né, a gente pode citar o caso dos investimentos privados, né? A literatura ela fala que quanto maior a previsibilidade do orçamento público, né, quanto mais transparente, quanto maior a quantidade e a qualidade de comunicação entre o setor público e o setor privado, maior o nível de investimento na economia, seja público, seja privado, e com investimento maior o nível de emprego e renda, maior crescimento econômico. Maior crescimento econômico, a gente tem uma maior arrecadação tributária, e com maior arrecadação tributária, a gente tem mais possibilidade de oferta de saúde, de educação e de segurança pública, por exemplo. Legal. Te agradeço por enfrentar esse tema, que é um tema muito importante, um tema bastante técnico, mas com muita habilidade você conseguiu aí transmitir aos nossos telespectadores aspectos fundamentais, aspectos importantes sobre a LDO. Te agradeço e agradeço a você, nosso telespectador, por mais uma vez estar conosco nesse programa O Ponto de Vista. Fica aqui o nosso abraço e o convite para um próximo encontro, onde abordaremos um outro tema relevante daquilo que acontece aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço.